Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser.
A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Wendy's foi feito em homenagem à filha de seu criador, Dave Thomas. Ele também recebeu o nome do apelido da menina, mas há mais coisas por trás dele. No colarinho da blusa dela está escrito Mom, que é mãe, em inglês. Não foi intencional, mas isso acabou causando a impressão de que o restaurante era mais acolhedor do que qualquer outro. Encontrar a pista certa para dirigir quando se quer chegar à saída pode ser confuso, principalmente em um país estrangeiro. Preste atenção no lado em que a placa de saída da rodovia está localizada. Ela estará na pista que você precisa entrar. Alguns tubos de pomada têm um pequeno lacre que você precisa remover antes de usar o produto. Em vez de passar raiva tentando puxá-lo, basta utilizar o finco da tampa para furá-lo. Os Tostitos têm um símbolo secreto escondido bem no meio do nome. As duas letras T no meio do logotipo representam duas pessoas comendo Tostitos e mergulhando-os em uma tigela de molho. Ela é vermelha e forma o ponto da letra I. Uma das figuras mais reconhecidas do mundo, a Estátua da Liberdade, funcionou durante 16 anos como um farol. Porém, a luz era pouco visível, mesmo da cidade de Manhattan. Em 1901, ela foi desconsiderada como farol. Os turistas foram até autorizados a visitar a tocha para ter uma linda vista da cidade. Porém, um acidente a danificou em 1916 e essa parte foi fechada para o público desde então. Nos colchões norte-americanos, é comum encontrar uma etiqueta onde está escrito "não remover", sujeito às penalidades da lei. Essa recomendação não é para o consumidor, nem prejudica a garantia do produto. É que nos anos 1900, os fabricantes costumavam encher os colchões com praticamente qualquer coisa. Pelos de animais, camas velhas de hospitais e até roupas. Isso não tinha importância na época. Mais tarde, leis mais rígidas criaram as etiquetas para impedir que materiais reciclados fossem usados e vendidos como novos. Ainda bem. O símbolo da Toyota é muito mais do que apenas alguns anéis juntos. As três formas ovais sobrepostas simbolizam a junção dos corações dos clientes e da Toyota. Os rolinhos Califórnia são feitos de algas marinhas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo, que não tem nada de caranguejo. O surimi é apenas uma imitação dela, feito com peixe branco e açúcar. Depois essa mistura é aquecida e prensada. O logotipo da Beats é apenas um B minúsculo, que simboliza o formato dos fones de ouvido, e um círculo vermelho que representa uma cabeça humana. Todos aqueles pontinhos pretos que ficam na borda do para-brisa do carro formam a banda de Fritz. Odeio dizer isso, mas cenouras baby não existem. Essas fofinhas que vendem em supermercados são, na verdade, cenouras comuns que foram raspadas até esse tamanho de bebê. Seria legal que os ursinhos de goma com sabor de morango fossem vermelhos ou rosa, certo? Bom, foi mal de novo, mas eles são verdes. Arroz integral e arroz branco são o mesmo produto. A variedade branca começa como a integral, mas algumas partes dela são removidas por moagem, o que lhe dá sua cor branca. Isso permite que ela seja armazenada por mais tempo, mas ao mesmo tempo perde o valor nutricional.
Sobre o tema arroz, ele foi usado para construir a Grande Muralha da China. Os construtores misturaram sopa de arroz pegajosa com limão e adicionaram essa massa ao cimento. Era mais forte e tinha melhor resistência à água do que a argamassa de cal comum. Graças à sopa de arroz, a Grande Muralha tem sido capaz de permanecer em pé por séculos, apesar dos desafios impostos pela natureza. Você encontrou uma barra de chocolate há muito esquecida em algum lugar no fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro, é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é o wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria. Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano,
Espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa-alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesbrough, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias. Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. As laranjas realmente deram seu nome à cor que agora conhecemos como laranja. No inglês antigo, ela era chamada de amarelo-vermelho. Somente quando a fruta se espalhou por toda a Europa, a palavra que significava sua cor surgiu. Se você quiser conferir uma colmeia mais de perto, certifique-se de não carregar nenhuma banana. O feromônio que envia um sinal de alarme para as abelhas protegerem sua casa tem cheiro de banana. Então, é provável que você se torne o inimigo número 1 delas se chegar muito perto. O leite já foi testado como um material para plástico. Era biodegradável e não solúvel em água, e praticamente não queimava. Porém, mais tarde foi superado pelo plástico à base de petróleo, porque a variedade a partir do leite não podia ser moldada e se tornava frágil ao longo do tempo. Além disso, o tipo à base de petróleo tinha um custo menor de produção. O pound cake tem seu nome devido à sua receita. Os povos de origem inglesa usam a unidade de peso pound, e a receita original leva 1 pound de manteiga, 1 pound de ovos e, claro, 1 pound de açúcar. No Brasil, após as medidas serem convertidas em gramas, ele passou a ser chamado de bolo inglês. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido.
Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas, seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. O pacote de arroz instantâneo adora cair no micro-ondas se você for como eu. E assim como eu, você provavelmente já teve dificuldade para manter o pacote na posição vertical. Como se vê, as abas que se dobram no fundo do pacotinho formam uma base bonita e robusta. Empurre-as para fora e experimente. Ei, por que eu não aprendi isso na escola? Aquela garrafa de refrigerante de 2 litros pela metade que sobrou da noite da pizza ficou sem gás? Em vez de despejá-la no ralo, adicione-a à sua composteira. O açúcar alimenta os bons micro-organismos e aumenta a acidez, ajudando o material orgânico a se decompor mais rapidamente. Qualquer tesoura ficará cega mais cedo ou mais tarde, mas não seja por isso.
Há um produto na sua cozinha que pode te ajudar a recuperá-la rapidamente. O papel alumínio não é apenas para cobrir a travessa de lasanha. Dobre um pedaço em 4 e comece a cortar. Cortar o papel alumínio afiará a tesoura, mas não se ela estiver muito cega. Recupere-a enquanto ainda for tempo. Aquelas pequenas cerdas nas escadas rolantes não estão lá para limpar seus sapatos, embora possam servir para isso também. Essas cerdas são realmente um ótimo recurso de segurança. Sem elas, roupas, cadarços e bolsas podem ficar presos quando estão muito próximos das laterais. As cerdas também estão lá para fazer cócegas em você e lembrá-lo de olhar para baixo e cuidar. Ei, eu sempre pensei que era um inseto se esfregando em mim. Martingale. Sério, o que é isso? Bem, algumas jaquetas militares costumavam ser usadas também como cobertores, e o martingale ajudava a prender e evitar que o tecido extra atrapalhasse o soldado. Hoje em dia eles são usados principalmente como um acessório de moda. Grampear acidentalmente as páginas erradas é a pior coisa de todas. Bem, existem coisas piores, mas certamente isso é muito irritante. Especialmente se o grampo arrancar um pedaço enorme do seu papel ao tentar removê-lo. Na verdade, existe uma maneira simples de garantir que os grampos do grampeador fiquem menos apertados e mais fáceis de retirar. Dê uma olhada mais de perto naquela plaquinha de metal na frente do seu grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e ajuste as configurações. Você está basicamente alterando a configuração do grampeador para temporário, sem mais lágrimas. As proteções para assento de vaso sanitário foram usadas incorretamente por muito tempo. Eu vejo você arrancando aquela aba que parece uma língua. Não, você está fazendo tudo errado. Em vez de rasgá-la, deixe a aba ficar no vaso depois de baixar a tampa. Ao dar a descarga, a sucção puxará a aba e a levará embora. Aquele quadrado ou retângulo escuro no final do tubo de pasta de dentes. O que ele significa? Ele é codificado por cores para mostrar quais ingredientes tem ali ou mostra se a pasta de dentes é sintética ou natural? Bem, desculpe, mas a verdade não é tão empolgante. As marcações estão lá para as máquinas de montagem. Elas as ajudam a saber onde cortar e dobrar cada tubo. Todos nós, ao voltar dirigindo para casa do supermercado, já fizemos uma curva meio forte à direita e BAM! Parece que um vulcão de mantimentos acabou de entrar em erupção no porta-malas. Olhe atentamente no porta-malas. Você pode ver alguns pequenos ganchos lá. Dá para pendurar sacolas neles. Sim, alguns carros os colocam atrás dos bancos da frente. Você pode usá-los para pendurar roupas ou até mesmo sua sacola de viagem. Você deve ter notado que os membros da tripulação de voo gostam de tocar nos compartimentos superiores enquanto caminham pelo corredor. Eles não têm um desejo estranho de tocar em tudo. Na verdade, existem alças ao longo das bordas para dar a eles uma melhor aderência enquanto caminham. Aproveite e utilize-as na próxima vez que for viajar de avião. É definitivamente melhor do que se agarrar nos encostos de cabeça de todo mundo. Você não odeia isso? Uma maçaneta de bronze brilhante deixa sua porta da frente super elegante. Mas isso não é tudo. O bronze, como qualquer material com liga de cobre, tem propriedades antimicrobianas que muitos germes e bactérias nocivos simplesmente não suportam. Em áreas de alto tráfego, esses botões e alças de bronze são a maneira perfeita de se livrar desses germes desagradáveis, sem ter que usar produtos químicos o tempo todo. A única desvantagem é que o bronze é muito mais caro do que outros metais. Pode ser por isso que quase não é mais usado para isso. Sua escova de dentes tem um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com brancas? Isso faz com que a escova de dentes pareça muito mais elegante, mas não é apenas uma boa aparência. Essas cerdas realmente têm uma finalidade prática. A coloração azul foi projetada para se desgastar quando chega o momento de substituir a escova de dentes. Você deve trocar sua escova a cada 3 a 4 meses de qualquer maneira, mas essas cerdas azuis estão aí para lhe dar um empurrãozinho, caso você esqueça. Hoje em dia, você caminha sobre elas todos os dias e nem pensa duas vezes. Mas existe uma razão para as tampas dos bueiros de manutenção serem sempre redondas? Nas civilizações passadas, como Roma Antiga, essas tampas costumavam ser lajes quadradas de pedra. Mas todas aquelas arestas e lacunas resultaram em muitos dedos machucados e acidentes para romanos desavisados. Uma tampa redonda eliminou o problema. Além disso, significava que você só poderia abri-la com uma ferramenta especializada, o que provavelmente foi uma boa ideia. A garrafa térmica foi inventada por um cientista escocês, mas não para manter o café quente. Ele só queria manter alguns produtos químicos em uma temperatura estável. Ele colocou uma pequena garrafa dentro de uma maior, e então sugou todo o ar entre as duas garrafas. Esta mesma técnica é usada para fazer a garrafa térmica atual.
Você pode encontrar uma almofada de alfinetes em quase todas as casas e, estranhamente, elas sempre têm a forma de um tomate. Você já se perguntou sobre aquele pequeno morango pendurado no topo? Não sou da área da biologia, mas tenho certeza de que morangos não crescem em tomates. Essa coisinha é para a agulha que você está usando no momento, para não perdê-la no meio daquela grande pilha que você tem. Desodorantes em bastão são desperdiçados quando a embalagem começa a roçar contra sua pele, e ainda há muito produto lá dentro. Aqui está um truque fácil para tirá-lo. Desenrosque a parte inferior e empurre-a para cima por baixo. Isso lhe dará mais alguns dias de uso, pelo menos. Os trabalhadores das estradas e da construção civil geralmente estão vestidos de laranja porque essa cor brilhante é visível mesmo com o mau tempo. Ela é a mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é à toa que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também são desse tom. A placa de pare tem um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-la facilmente, mesmo que por trás. E quando as placas ainda não eram reflexivas, esse formato impedia que as pessoas confundissem a de pare com qualquer outra à noite. Os sonorizadores nas laterais da estrada estão lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam sobre elas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Existem travas magnéticas nas mangueiras de combustível dos postos americanos. Elas são úteis para o caso de alguém sair com o bico da bomba ainda preso ao carro. Se isso acontecer, a trava desconecta a mangueira automaticamente. Isso é constrangedor. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não se mistura com a água e forma uma fina membrana sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, aparece aquele arco-íris. A alça tripla no galão de combustível está lá para facilitar o transporte por duas pessoas e distribuir o líquido uniformemente. Os galões geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o combustível. A passagem de ar impedirá que ela derrame, assim não há desperdício de combustível. Além disso, há uma outra vantagem com esse sistema de destampar o menor furo antes de despejar o conteúdo pelo maior. Isso evita que o líquido respingue e se espalhe por todas as suas roupas e pelo chão. Outra coisinha que muitas vezes negligenciamos é aquela ponta nas tampinhas de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abrir com as unhas não é a melhor ideia. A pontinha fura facilmente até mesmo o tubo selado com a maior segurança. Você pode usar a maioria das chaves de fenda junto com uma inglesa para criar mais torque. Basta colocar a chave inglesa no cabo da de fenda. Dessa forma, precisará fazer bem menos força do que antes, e também poderá alcançar áreas de difícil acesso com mais facilidade. As câmeras de segurança são instaladas em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou socorristas. Esses aparelhos realmente ajudam a resolver muitos problemas. Mas por que eles não são instalados nos aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro, mas não poderá fazer nada se algo grave acontecer. Além disso, não há para onde correr em uma aeronave. Durante o voo, as câmeras são inúteis, e depois dele, as palavras dos passageiros são levadas em conta. Então, se as câmeras não servem para nada, por que gastar dinheiro com elas? A água é ótima para limpar coisas, pois tem moléculas triangulares. Elas são formadas por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, um H2O, e possuem cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, praticamente como ímãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. Muitas casas têm telhados triangulares porque isso permite que a chuva, a neve e folhas caídas deslizem pelo caimento. Se todas essas coisas se acumulassem em cima da sua residência, um dia o telhado desabaria. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem ficar escuras. Mas isso é apenas uma ilusão. As finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente e também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas elas forem e quanto mais gotículas de água contenham, menos luz deixam passar e mais escuras se parecem. Uma boa maçaneta é aquela feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Os metais também se livram dos germes muito rápido, em algumas horas. Não, isso não significa que você não precisa lavar as mãos. Os diamantes têm formas muito simétricas para mostrar seu brilho. Inicialmente, as gemas não são tão bonitas. Elas passam por várias etapas de corte e depois se tornam peças elegantes. A maioria das pedras tem uma forma redonda com cantos levemente pontiagudos. Os diamantes brilham mais nesse formato. Por que há 2 furos neste padrão de tomada?
O orifício esquerdo é neutro, o direito é positivo, e a entrada abaixo é o aterramento. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo positivo, vai pelo carregador do telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele bolso pequeno no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios de bolso com correntes. Um pequeno bolsinho foi feito para isso. Agora quase ninguém mais usa esse acessório, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno como um anel lá. Em Londres, há alguns postes que parecem de iluminação pública, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial traduzido é algo como tubos de fedor, e eles são coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos liberavam o ar e os gases explosivos com um mau cheiro para evitar, digamos, consequências indesejadas. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal no meio entre as alças. Eles podem ajudar a quebrar nozes, cascas de siri e outros produtos difíceis. Também dá para abrir frascos e garrafas, ou remover os talos das ervas com a ajuda deles. O couro muitas vezes parece opaco aos olhos, pois está cheio de riscos e arranhões minúsculos. O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar, você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo. O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9.000 anos. As pessoas mastigavam alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840. Você não pode nomear uma pasta CON em nenhuma versão do Windows. Isso também se aplica a outras combinações de letras, como PRN, AUX, NUL, etc. Tem a ver com o sistema operacional em si. Ele cria pastas para armazenar dados nelas. E se você criar uma das suas usando um desses nomes, vai confundir o sistema. Se você embaralhar um baralho de cartas para obter todas as combinações possíveis, precisará de bilhões de anos apenas para chegar a 1/3 do caminho até lá. Pense nisso, um baralho normal tem 52 cartas, e o número possível de combinações sem repetir é de 8 vezes 10 elevado à potência de 67. Mesmo que você embaralhe as cartas 100 vezes por segundo sem repetir combinações, precisará de várias centenas de trilhões de vezes da quantidade de tempo durante a qual o universo existiu até agora. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes lhe dará uma pilha de 93 bilhões de anos-luz de espessura, que é maior do que o tamanho do universo observável. Mas se você decidir verificar isso por conta própria, não poderá dobrá-lo mais do que 12 vezes. E isso exigiria uma folha de papel muito grande também, com quase 1,6 km de comprimento. Com uma folha de papel de impressão regular, seria ainda menos, 7 vezes. Em muitos supermercados você verá duas seções diferentes de pão, pão e padaria, e elas têm diferentes tipos de pão. A variedade mais leve, quadrada e mais frequentemente cortada com antecedência é chamada de pão branco, ou pão de sanduíche, enquanto a outra, bom, é apenas pão. A diferença é que o pão de sanduíche é feito especificamente para que coisas possam ser espalhadas nele. Tem uma textura mais firme, o que permite que a fatia não se destrua e fique toda quebradiça quando você, digamos, passa manteiga de amendoim nela. Também é macio o suficiente, permitindo que você morda o seu sanduíche e não esprema o conteúdo pelos lados, transformando a sua refeição em uma bagunça. Finalmente, o pão de sanduíche dura mais do que o pão normal por causa dos aditivos. Eles preservam a textura do pão por cerca de uma semana em sua casa, permitindo que você aproveite seus sanduíches de manteiga de amendoim por mais tempo, enquanto a variedade tradicional de pão provavelmente ficaria ruim no dia seguinte. Existe um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. É o chamado ponto triplo, que ocorre quando todos os 3 estados de uma substância, líquido, sólido e vapor, existem ao mesmo tempo sem mexer um com o outro. Para a água, o ponto triplo acontece apenas um pouco acima da temperatura de congelamento e uma pressão atmosférica de 0,006 atmosferas.
O pássaro azul que você vê no logotipo do Twitter tem um nome oficial, é Larry the Bird, e o criador da rede social o nomeou em homenagem ao ex-jogador de basquete da NBA Larry Bird, do Boston Celtics. Se você decidiu economizar alguns trocados carregando seu smartphone com menos frequência, vou decepcioná-lo. Para carregar um celular, você usa pequenas quantidades de energia. É por isso que a quantidade máxima de dinheiro que você pode economizar dentro de um ano é inferior a R$ 5,00. Jeep é na verdade uma abreviação. Originalmente era chamado de GP, ou um veículo de uso geral, General Purpose no inglês. Foi só muito mais tarde que se tornou a marca que conhecemos hoje. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Por sinal, as bananeiras também não são árvores, mas herbáceas, como a grama. Os cachos crescem para baixo, mas a fruta em si quer ir em direção ao sol, então ela se curva um pouco para cima enquanto cresce. O spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra expands. Se você assistisse a todos os vídeos no YouTube, precisaria de 1000 anos para isso, e então cerca de 1000 vezes mais por causa de todos os novos vídeos que surgiriam até lá. Você provavelmente sabe que tomates são tecnicamente fruta, certo? Bom, bananas, pimentões, melancias e berinjelas também são. Existe um pequeno símbolo de frasco aberto em todas as embalagens de itens de cosméticos. Chama-se PAO, período após a abertura, e informa quanto tempo você pode usar o produto com segurança depois de abri-lo. O frasco geralmente é acompanhado por um número com a letra M, que significa meses. Apenas certifique-se de se lembrar exatamente de quando abriu o frasco, para que você saiba quando os 3, 6, 9 ou seja lá quantos forem os meses indicados se passaram. Uma entrada de fone de ouvido para celular geralmente tem vários anéis, cada um representando um componente diferente. Um anel é para o som mono, 2 são para o estéreo, e o terceiro significa que seus fones de ouvido têm uma função de microfone integrada. Para saber se o ovo que você ferveu está completamente cozido, basta girá-lo na bancada. Se o ovo girar de forma constante, sem cair imediatamente, está pronto. Em vez de usar a boa e velha água, os bombeiros extinguem incêndios com água úmida. Eles adicionam agentes umectantes especiais, produtos químicos que reduzem a tensão superficial que a água comum tem. Isso ajuda a substância a entrar em objetos e a se espalhar por toda parte com muito mais facilidade. A cortina do chuveiro às vezes fica grudando um pouco demais quando você entra no box para o banho. De acordo com o efeito cortina do chuveiro, a água quente reduz a pressão do ar atrás da cortina. A pressão mais alta e mais densa fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo parecer que a cortina do chuveiro está tentando agarrar você. Se você der uma olhada mais de perto em um saco de lixo comum, provavelmente notará que a costura está do avesso. Na verdade, você não deve sacudir o saco para abri-lo. Você tem que colocar o saco sobre uma lata de lixo como um chapéu e depois empurrar o meio do saco para dentro da lata. Dessa forma, a costura acabará onde deveria ficar, do lado de dentro. Existe um disco anti-roedores que garante que nenhum rato entre nos navios. Esses animais geralmente passam pelas correntes de ancoragem, então o disco é encaixado nelas para que o rato não consiga alcançar a embarcação. As joias geralmente são vendidas em saquinhos e não é à toa. O material deles ajuda a impedir que as peças manchem. A maioria dos vendedores garante que o saquinho original que veio com o anel ou qualquer outra joia é perfeitamente seguro. Na maioria dos supermercados, as laranjas geralmente vêm em sacos de rede plástica. Eles não têm nenhuma função oculta, mas podem ser usados como esfregão. Basta amarrá-lo e usá-lo da próxima vez que precisar tirar a gordura incrustada de uma frigideira. Você não precisa pegar uma colher para tirar a geleia que vem com iogurte. Esse tipo de plástico é bastante flexível, então basta dobrar a embalagem ao meio e despejar a geleia diretamente sobre o iogurte. A função oculta do desentupidor é que ele foi criado para ser usado em pias mesmo. Sim, ele funciona em vasos também, mas nesse caso, compre outro para a pia. Aqueles furos extras que ficam na parte de cima da pia têm inúmeras funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não irá transbordar e o banheiro não ficará inundado. Segundo, graças a esse furo, a água drena mais rapidamente, pois o ar passa por ele, ajudando a água a descer. Grande parte dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro de si para impedir que você passe vergonha. Não deixe o cursor virado para cima. Quando você o puxa para baixo, ele trava automaticamente. E tudo isso graças àqueles dentes que ficam debaixo dele. A espuma de banho não serve só para deixar a água mais divertida e perfumada. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente, então é possível desfrutar seu banho por mais um tempinho.
De qualquer modo, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem o calor super rápido, mesmo com espuma. As escovinhas das escadas rolantes não servem para limpar ou polir seus calçados. Pode ser bem difícil aplicar cera sobre elas enquanto a escada está se mexendo. Elas servem para sua segurança. As escovinhas não deixarão que você se aproxime demais da borda do degrau, impedindo também que um casaco comprido ou calça se prenda entre os degraus. Originalmente, as bolas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície cheia de buracos agora porque os jogadores perceberam que as bolas desgastadas com o uso voavam melhor do que as novas. Aí, os fabricantes acabaram mudando o processo de fabricação, produzindo bolas com alvéolos. Se você pegar uma caixa de papel alumínio, verá abas que você pode pressionar nas laterais dela. Elas mantêm o papel alumínio reto e impedem que ele saia rolando. Fica até mais fácil rasgar um pedaço de papel quando essas abas são usadas. As 3 alças do galão militar não são só de enfeite. Elas são uma tática bastante inteligente. Quando estiver carregando um sozinho, você pode usar só a alça do meio para distribuir o peso uniformemente, mas se o seu colega quiser ajudá-lo, cada um pode pegar em uma alça lateral. Aqueles orifícios achatados que você encontra em algumas tomadas até fazem sentido, mas é aquele furo redondo que fica abaixo deles? Graças a ele, o plug se prende com firmeza à tomada para que não fique frouxo e nem caia. Às vezes, é irritante ver que não dá para usar o restinho de desodorante. Ainda tem produto lá, mas é difícil de alcançar. Ok, o truque é fácil. Desenrosque o fundo, pegue um lápis e o force debaixo da plataforma. Assim, você conseguirá empurrar o que ainda resta do desodorante. O rolo adesivo é ótimo para remover pelos das roupas, mas sabia que também dá para usá-lo para limpar outras coisas? Por exemplo, quando você quiser tirar a sujeira da bandeja da lava-louças, basta pegar seu rolo adesivo e colocá-lo em cada compartimento, que toda a sujeira, farelos e restos de comida sairão de lá. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos que existiram de verdade. Na carta de espadas tem o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos o Grande e na de ouros, Júlio César. Os anéis costumavam ser mais do que um acessório estiloso. A nobreza os usava como selos. Os arqueiros usavam anéis para proteger os dedos do impacto com o arco, e as costureiras das picadas de agulhas. Os encostos dos carros são removíveis por uma questão de segurança. Se você tirar um de alguma poltrona, verá 2 barras bastante robustas. Se algum dia ficar trancado ou preso dentro do carro, bata essas barras contra o vidro para sair de lá. A setinha que fica ao lado do ícone da bomba de gasolina no painel do carro indica de que lado a abertura do tanque fica. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Você certamente passou a vida inteira usando o shampoo do jeito errado. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que ele não foi feito para ser aplicado diretamente sobre os cabelos. Deve ser aplicado somente nas raízes. A espuma que se forma durante a esfregação é suficiente para limpar o restante dos fios. O botão que fica na parte de trás do colarinho da camisa serve para manter a gravata no lugar. De qualquer modo, esse botão foi feito para gravatas slim, que já não são tão populares. Então hoje ele serve mais como elemento decorativo mesmo. As embalagens de disco de algodão têm aquelas cordinhas para pendurá-las em algum gancho ou suporte. Não é necessário afrouxar e apertar essa cordinha a todo instante. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada lá. Basta rasgar no local indicado e puxar o disco de algodão da embalagem pendurada. É mito que o lado vermelho da borracha serve para apagar lápis, enquanto o azul para apagar caneta. O lado azul só apaga erros em tipos de papel mais grossos. Ele funciona tanto para caneta quanto para lápis, mas o papel precisa ser bem grosso. Porém, essa parte azul pode fazer muito mais. Dá para polir suas joias, limpar seus eletrônicos, como por exemplo, a tela do seu celular. Sabe aqueles resíduos chatos que ficam depois que você tira um adesivo de um produto? A borracha ajuda nisso também, bem como a limpar objetos feitos com camurça ou sujeira da parede. Digamos que você precise tingir os cabelos, pintar as paredes ou fabricar uma caneca de argila, mas não tem nenhuma roupa protetora em mãos. Aí é que entra a boa notícia. Dá para fazer uma usando um saco plástico. Isso vai levar menos de 1 minuto. Encontre um largo o suficiente para caber o seu tronco. Faça um furo no fundo dele para passar sua cabeça e 2 nas laterais para os braços. Tcharam! E que tal aproveitar para produzir um chapéu com outro saquinho e proteger seus cabelos? Quando tiver terminado o seu trabalho, lave seu traje improvisado e o reutilize. Nosso próximo truque é para quem não gosta de desperdiçar dinheiro. É possível usar um saco plástico em vez de uma capa de chuva. Ela já parece um saco de lixo mesmo. Basta fazer um corte redondo nele, encaixar o rosto e pronto.
e dá para reutilizar quantas vezes quiser. Também dá para criar um porta-sacolas de lixo com uma garrafa. Pegue uma grande, pode ser de refrigerante ou de gel de limpeza. O que importa é o formato. Precisa ser reto para facilitar o armazenamento das sacolas. Lave a garrafa, seque-a e corte o gargalo e o fundo. Vire de cabeça para baixo. E prontinho! Seu porta-sacolas está pronto. Use a imaginação e pinte ou decore seu projeto manual com adesivos a seu gosto. Quando acabar de enfeitar a garrafa, prenda-a na parede da cozinha ou em uma das portas do armário. Digamos que você planejou um fim de semana perfeito ao ar livre há um bom tempo, mas quando finalmente chega no local combinado, começa a chover. Ei, nada de voltar para casa. As sacolas plásticas podem ajudar, caso seja necessário colocar suas roupas ou equipamentos sobre o mato molhado. Outra coisa, dá para fazer um saco de dormir improvisado com um saco plástico. Quando parar de chover, ele servirá como colchão para colocar debaixo do verdadeiro e protegê-lo da umidade e trazer mais conforto. Basta encher com folhas macias e palha. Um saco plástico grande pode ser seu melhor companheiro em um acampamento com amigos em alguma mata. Ele pode ser transformado em banheiro temporário e até em vestiário. Basta pendurá-lo em uma árvore e ninguém mais vai espiar você. Se for sair para caminhar com seus tênis preferidos, que se molham facilmente, aqui está uma dica para manter as meias secas. Cubra-as com sacolas plásticas e coloque as bordas delas dentro das meias ou da calça e depois calce o tênis. Tem um porém. Seus pés podem escorregar com isso, então tome cuidado. Essas meias plásticas também são úteis quando for preciso vestir uma calça jeans apertada e sempre fica presa nos pés. Sua mochila já rasgou no pior momento possível? Uma sacola plástica com alças pode se transformar em uma improvisada. Coloque suas coisas lá dentro, passe os braços pelas alças e pronto. Uma sacola plástica também pode servir para encapar livros. Basta usar algumas de várias cores para criar uma capa diferente. Digamos que você está se mudando para uma casa nova e precisa embalar suas coisas. De repente, as caixas acabam. Já passou por isso? Não se preocupe. Pegue um saco de lixo daqueles grandes e embale o resto das coisas. Ao contrário das caixas, essa embalagem protegerá tudo da chuva ou da neve. Outra utilidade é embalar lençóis, travesseiros e bichinhos de pelúcia. Se precisar guardar roupas ou brinquedos de pelúcia a vácuo, coloque-os dentro de um saco de lixo, ponha o tubo do seu aspirador dentro e o ligue. O aspirador removerá todo o excesso de ar, poupando espaço dentro da sua mala ou no porão. Você recebeu um convite para um jantar romântico na casa de alguém muito especial. Finalmente! E quer demonstrar seus dotes culinários. Mas essa pessoa não tem um avental. Você não quer arruinar sua roupa nova. Sem problema. Improvise um avental usando um saco de lixo grande. Isso vai surpreender o seu crush ainda mais. E por falar em roupas descoladas, já ouviu falar em vestido saco de lixo? Celebridades e marcas famosas de moda chocam o público de vez em quando, com looks que parecem ter sido feitos com esse material. Algumas fazem mesmo as roupas com ele, em vez de tecidos. Essa é uma opção popular para jovens artistas que não podem pagar por tecidos caros. O plástico é muito flexível, então pode ser usado também como enfeites em roupas. As possibilidades são praticamente infinitas. As pessoas usam esse material para criar luminárias, capas para roupas, bolsinhas para cosméticos, organizadores de maquiagem, óculos reciclados e muito mais. Tem gente que até tece cestos, bolsas e tapetes com sacos de lixo. É super fácil fazer um tapete. Corte vários saquinhos em tiras do mesmo tamanho e faça longas tranças com elas. Agora é só enrolar em espirais, colocando cada camada. Para deixar a espiral mais firme, é possível costurar na máquina, do meio para as bordas, como se estivesse desenhando uma estrela. Essa trança plástica também pode servir como um cadarço improvisado, corda ou laço para decorar presente e flores. Durante filmagens, os sacos de lixo podem ser verdadeiros protagonistas. Você usa maçanetas todos os dias, então é certo se preocupar com quantos germes elas podem conter. No entanto, as maçanetas são feitas de latão em parte por esse motivo. O latão tem um efeito antimicrobiano, eliminando os micro-organismos que gostariam de iniciar uma colônia na maçaneta da porta. As suas calças têm aquele quinto bolso que é conhecido como o pequeno inútil. Originalmente foi criado para fornecer um lugar seguro para um relógio de bolso, algo que era necessário em 1901. Posteriormente, ele seguiu existindo apenas por tradição. No entanto, ainda é um ótimo lugar para colocar os tic-tacs.
Você provavelmente pensou nesses pequenos rebites em seus jeans como alguma coisa fashion, semelhante ao bolso pequeno. Na verdade, eles são incrivelmente importantes. Estão lá para fornecer suporte extra para as regiões ativas do corpo, evitando que as calças se desfaçam de maneira constrangedora. Aquele pequeno botão na ponta do seu cinto de segurança parece estar muito fora do lugar. Na verdade, ele está lá para garantir que a fivela permaneça sempre na ponta, para que você não precise mexer desajeitadamente com o cinto de segurança toda vez que precisa colocá-lo. Você está em um carro novo ou alugado, e o medidor informa que está ficando sem gasolina. Você não sabe de que lado fica a tampa do tanque de combustível. Isso pode causar esforço desnecessário no posto de gasolina. Contudo, o medidor de combustível tem uma seta em que aponta para o lado em que está o tanque. Alguns modelos de carro podem exibir apenas uma mangueira de tanque de gasolina, com a mangueira apontando para o lado onde fica a tampa. Caminhar e fazer trilha pela neve requer o calçado ideal. Os tênis que são perfeitos para isso também têm um ilhó extra para passar o cadarço. Passar os cadarços através dos ilhós extras dará mais suporte aos tornozelos e pés e também proporcionará mais estabilidade à medida que você caminha. Mas enquanto você caminha, bolhas também são uma preocupação. O suor em seus sapatos cria atrito entre os pés e o sapato, o que pode provocar bolhas. O antitranspirante que você usa para as axilas ajudará a evitar que os pés suem. Apenas certifique-se de usar um sem perfume. Cozinhar para outras pessoas é sempre bom, contudo, às vezes os convidados se atrasam. Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, não é mesmo? A gaveta extra debaixo do forno, onde você tem mantido todas as suas panelas sobressalentes, foi feita para manter sua comida quente. Ótima para quem se atrasa para as refeições. Já se perguntou quanto tempo aquele cadeado poderia durar a céu aberto, em clima chuvoso, mantendo a sua bicicleta em segurança? Ele tem um pequeno buraco na parte inferior para drenar a água e evitar corrosão interna. Também serve para lubrificá-lo com óleo, prolongando ainda mais sua vida útil. Aquele buraco na porta do elevador não serve para espiar quem está lá dentro, para que você possa evitar compartilhar o elevador com certas pessoas. É um buraco de fechadura, caso ele precise ser aberto manualmente. Ketchup, frascos de molho e todos os outros condimentos que amamos. Chega um momento em que é difícil tirar o conteúdo de dentro deles. Você tenta bater, sacudir e passar uma faca dentro para incentivar os condimentos saborosos a sair. Felizmente, há uma maneira mais fácil de fazer isso. O rótulo na parte superior sugere onde bater no pote. O molho sairá mais fácil e suavemente, permitindo que a gravidade tome o lugar da frustração. O objetivo dos cabides de madeira é ajudar a repelir insetos irritantes e evitar o crescimento de fungos que corroem suas roupas, pois é feito de madeira de cedro, que contém óleos com propriedades inseticidas e fungicidas e já eram usados pelos antigos egípcios, embora para outros fins. Todos nós fomos treinados e testados na arte de digitar e sabemos a maneira correta de usar um teclado. Mas você pode não ter percebido que as teclas F e J têm um pequeno relevo na parte inferior. Eles estão lá para ajudá-lo a encontrar seu ponto de partida correto com os dedos no teclado sem que precise olhar para ele. Se você teve a sorte de pegar o assento da janela no avião, pode já ter percebido o pequeno buraco na parte inferior da janela. Ele ajuda com a pressão do ar na aeronave. A janela em si é feita de acrílico e não é realmente de vidro, o que evita que ela embace, para você poder ver a paisagem em sua jornada. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim você pode guardar esses sachês para outras ocasiões.
Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul.
Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Dê uma olhada na caixa do seu papel alumínio. Tem abas nas laterais. Elas servem para que o rolo não saia do lugar quando você for pegar um pedaço. Agora vire seu grampeador de cabeça para baixo. Está vendo uma plaquinha de metal no fundo dele? Você pode girá-la para ativar o modo grampo temporário, aqueles cujos pinos são dobrados para fora e que são mais fáceis de remover. E por falar em virar as coisas, faça isso com seu saleiro. Você deveria ter tampado primeiro. Tem sal para todo lado. Ok, agora que tampou o saleiro, olhe para o fundo dele. Viu os sulcos que estão lá? Se você pegar outro potinho igual, aquele que tem pimenta, por exemplo, esfregar os fundos dos dois potes um contra o outro, o sal vai sair de modo uniforme, sem que você precise sacudir. O mesmo funciona com a pimenta. Não é sua função original, mas é possível usar anéis e latinhas de refrigerantes para pendurar um cabide em outros cabides. Por falar nisso, o furo desse anel serve para você passar o canudinho, porque assim ele não sai do lugar. Os post-its devem ser retirados do bloco pela lateral, como se você estivesse virando a página de um livro. A maioria de nós os tira de baixo para cima. Isso cria um vinco e torna ele menos adesivo. O furo da sua colher de espaguete ajuda a medir uma porção perfeita de macarrão. O que couber dentro do furo serve tranquilamente uma pessoa, então é só multiplicar pela quantidade de pessoas que você vai servir. Ou você prefere comer à vontade sem medir a quantidade certinha? Quem sou eu para julgar? O plug do seu fone de ouvido tem uma, duas ou três faixas. Se tiver uma, significa que seu fone só toca o som. Se tiver duas, ele tem som estéreo. E três indicam que os fones também têm microfone. Para impedir que a água transborde quando ferver, apoie uma colher de pau no fundo da panela. Mas isso funciona por pouco tempo. Se a superfície da colher aquecer até o ponto de ebulição, bolhas de espuma se formarão ao redor dela e subirão. É por isso que não dá certo com colheres de metal, elas aquecem rápido demais. Os sachês de sílica em gel conseguem absorver até 50% da umidade de um espaço confinado. Então, use-os em sua casa. Pregue um na tampa de uma caixa com produtos secos. São para cães, farelos de pão, biscoitos, o que for. Jogue um dentro da sua gaveta. Apenas certifique-se de que eles não serão comidos. A maioria das pessoas usa os grampos para cabelos virados de cabeça para baixo. A parte em zigue-zague deve ficar perto do couro cabeludo. Assim, seu penteado ficará mais firme. O plástico bolha foi inventado para ser usado como um papel de parede fácil de limpar. A ideia de decoração não colou, mas encontraram outro uso para ele. Agora, esse plástico ajuda a proteger objetos durante o transporte. E de quebra, ainda alivia o estresse de muita gente. Pode perguntar pro meu cachorro. Todos os biscoitos, tipo cracker e alguns outros, têm furos para garantir que o produto final terá a textura certa. Esses furinhos permitem que o vapor saia. Então os biscoitos não quebram. Se não fosse por esses furos, o vapor ficaria preso no biscoito. O gosto poderia ser maravilhoso, mas o formato seria horrível. As bordas recortadas dos biscoitos servem para você os rolar sobre o queijo, para poder cortar uma fatia perfeita. Isso só dá certo em queijos macios, então nem tente cortar um parmesão assim. Por falar em queijo, você provavelmente rala o seu usando uma tábua de cortar ou um prato debaixo do ralador. Experimente um método mais conveniente. Vire o ralador, para que fique deitado de lado. Assim você terá pedacinhos finos e sem fazer bagunça. A cola PVA não gruda na parte interna do frasco porque contém moléculas longas, como polímeros e água. Assim que você espreme a cola, a água que está lá dentro evapora, deixando apenas os polímeros grudentos. A supercola não gruda dentro do frasco por causa de uma substância especial que endurece quando entra em contato com o vapor de água. Então, a cola não gruda porque o frasco a mantém protegida da água. O pão fica duro porque perde umidade. Quando você joga água na farinha, ela muda de textura e as moléculas de amido ficam muito desorganizadas. Me identifico. É por isso que o pão é macio e fofinho quando acaba de sair do forno. Mas quanto mais ele esfria, mais água perde. Então, as moléculas de amido voltam a ter aquele estado cristalizado. Outra coisa, a recristalização acontece muito mais rápido dentro da geladeira. A sola dos seus tênis e até os pneus do seu carro são compostos por uma única molécula. Quando a borracha é vulcanizada, todas as moléculas se conectam através do enxofre. Aí, elas se transformam em uma única e super grande molécula. Seu jeans é azul por fora e branco por dentro por causa de uma técnica inteligente de tecelagem. A urdidura é tingida, mas a trama não tem cor, ela é branca.
Assim, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta necessária para cada peça de roupa. Por falar nisso, a maioria dos jeans é azul porque, originalmente, eles foram tingidos de uma cor índigo misturada a um azul forte. Essa tinta foi escolhida pela forma como interagia com o algodão. Quando o algodão é aquecido, a maioria das tintas entra nele, mas a tinta índigo fica presa na superfície. Aí, a cada vez que as pessoas lavavam seu jeans, as moléculas de tinta saíam do tecido, deixando uma estampa diferente em cada peça. Hoje em dia, os fabricantes usam uma tinta índigo sintética. As bananas têm casca grossa para manter os insetos longe. Porém, vão ficando mais finas à medida que a fruta amadurece. Assim que a banana está madura, começa a perder água da casca. Então, passarinhos e outros animais conseguem rasgá-la com facilidade. Boa tática, mãe natureza! Os vasos de banheiros públicos costumam ter formato de U por motivos de higiene. Assim, qualquer pessoa que quiser usá-lo terá menos contato com a cerâmica, que está infestada de germes. A garrafa de água mineral tem data de validade, mas a água em si não estraga nunca. O problema é o recipiente. O plástico começa a liberar substâncias químicas com o tempo, contaminando a água. Aí, ela já não é mais potável. Você abre um saco de salgadinhos e o encontra meio vazio, ou meio cheio, se for otimista. É frustrante, eu sei, mas descobri que isso não é porque o fabricante quer ganhar mais dinheiro. O ar extra ajuda a proteger os salgadinhos de qualquer dano. Se os saquinhos estivessem cheios até a borda, você receberia farelos em vez de pedaços após o transporte. Um picolé com sabor de framboesa é tipicamente azul, e não rosa ou vermelho, que seriam opções de cores mais óbvias. Bem, imagine vários sabores de picolés. É preciso escolher verde para o de maçã. Para abacaxi ou limão, amarelo. Tem o morango, que deve ser vermelho. Cereja, bem, vermelho de novo. Melancia, vermelho. E agora framboesa, sim, vermelho. Mas 4 sorvetes com a mesma cor são definitivamente demais, e as pessoas não perceberiam facilmente a diferença entre eles. Então, no início, os sabores de morango e cereja eram vermelhos, mas de tons diferentes. Os de melancia eram cor-de-rosa. Fizeram os de framboesa de um corante vermelho escuro. Porém, os especialistas provaram que esse corante pode ser perigoso, por isso foi proibido. O azul era outra opção de cor liberada, mas não existem frutas ou bagas azuis, exceto o mirtilo, que não é um sabor muito popular. Assim, os fabricantes começaram a produzir os de framboesa na cor azul. Às vezes, os chamam de framboesa azul, mas é apenas uma coisa de laboratório que não existe naturalmente. Se você comprar um relógio ou vir uma foto de algum, ele provavelmente mostrará 10 horas e 10 minutos por padrão. A única razão por trás disso é apenas a aparência. É possível ver ambos os ponteiros, que não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e bonito, e enquadra o 12. E, finalmente, faz uma forma de sorriso que transmite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm padrões de costura decorativos. Os fabricantes produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é inventar um padrão de costura sofisticado. 2 de 2 empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá e decidirá que desenhos diferentes significam algo em termos de qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. O queijo tem buracos. Na maioria dos tipos eles são pequenos, mas também podem ser enormes. O queijo é feito adicionando bactérias ao leite, e os buracos são o resultado disso. Elas consomem o ácido lático e liberam pequenas bolhas de gás, que ficam presas no produto. Então estouram, formando aqueles buraquinhos. O tamanho deles depende da temperatura de produção e da acidez. O queijo suíço tem buracos extravagantes. Ele é feito a uma temperatura de cerca de 49 graus e incubado a 21, por 5 a 7 dias. Assim, fica bem macio e as bolhas bem grandes. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata. A quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender.
bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las. Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete. Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca. Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina, que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis, então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça. Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de it para ich e depois para i. Alguns teorizam que um pequeno i parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio.
Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde.